Eita! Como é que vocês estão? Como é que foi a semana de vocês? Gente, que semana puxada, mas cheia de surpresas, de novidades, recheada de coisa boa. E eu tô muito feliz por poder viver mais uma semana, por poder viver, aproveitar cada momento. Ai, gente, eu já fiz cada mudança aqui nesse quarto. Vocês não parecem, vocês não estão vendo, né? Porque aqui parece que não dá pra vocês verem. Mas eu mudei tudo aqui, o meu escritório. Meu quadro dos sonhos não fica mais à minha frente, fica do meu lado. Eu coloquei no quadro certinho, coloquei as imagens e os detalhamentos aqui. Ficou muito legal, ficou muito top. Deixei perto aqui dos violões. E mudei bastante coisa por aqui. Depois eu vou mostrar pra vocês com calma. Mas é isso que eu queria entrar hoje pra falar com vocês. Que algumas pequenas coisas precisam ser mexidas, né? A nossa vida precisa de pequenas mudanças. E por que eu tô falando hoje pra vocês sobre isso? Porque, olha só, nem sempre a nossa vida a gente tá motivado. Não são todos os dias que a gente acorda animado, feliz, disposto a fazer as coisas. E às vezes não é só um dia, não. Duram alguns dias, né? Dura um tempinho. Não é sempre que a gente está disposto, não é sempre que a gente está animado, motivado principalmente. E a gente precisa respeitar tudo isso na nossa vida, sabe? Mas e aí, e quando isso dura mais do que devia? Porque às vezes dura. Como colocar a vida nos trilhos de novo? E é isso que eu quero conversar com vocês hoje. Eu vou deixar aqui para vocês alguns passos simples para vocês começarem de novo a alinhar a vida de vocês de uma maneira super simples e objetiva, sem cobrança, sem culpa, sabe? Sem julgamentos de vocês mesmos. Porque a gente acaba se culpando. A gente coloca uma carga sobre nós que não é necessária. E tudo bem. Tá tudo bem não estar bem. Até porque isso faz parte do processo da nossa vida, da nossa jornada. Quantos dias a gente passa por a gente enfrenta coisas, né, que são necessárias. E isso é o que nos anima, é isso que deixa a gente mais pra baixo, deixa a gente mais quietinho no nosso canto, sabe? E é justamente por isso que é importante a gente entender qual é o nosso momento pra gente poder voltar e alinhar de novo nossos pensamentos, alinhar de novo a nossa vida, ajustar, sabe? A gente às vezes tá vendo aqui o dezembro indo embora, já é 3 de dezembro. A gente acaba não percebendo e fala, quem esperou até agora, espera mais um pouco. Ano que vem eu mudo as coisas. Sabe, eu vou repetir o que eu falei pra vocês. Estar tudo bem, não está bem. É normal. Tem momentos, fases na nossa vida que a gente não tá bem e a gente precisa respeitar isso. Tudo bem se você estiver nessa fase. Só que você precisa entender qual é o tempo certo de você já retomar as coisas na sua vida. Bom dia, linda! Tudo bem? Que bom ter você aqui, viu? Bom, nós estamos falando aqui sobre pequenas mudanças e eu vou até repetir aqui, não é sempre que nós estamos motivados todos os dias. Não é sempre que a gente está disposto a fazer as coisas acontecerem e mudar. Apesar de vocês me verem aqui todos os dias animada, falando, eu sou dessas, tá? Eu já acordo ali cedo, ativada ali nos 220. Mas, gente, não é todo dia que eu tô desse jeito. Tem momentos durante o dia, são picos, né? Que me deixa também desmotivada de alguma coisa, um pouco mais temerosa, um pouco mais insegura. E é normal. Mas o que a gente faz, então, pra gente poder voltar à nossa rotina, voltar à nossa vida, sem se cobrar tanto? Porque o que acontece com a nossa saúde mental? Ela é fundamental. A nossa saúde psicológica, né, que a gente fala. E eu considero importantíssimo a gente cuidar de cada detalhe, principalmente da saúde mental, porque é isso que vai nos fazer manter o nosso foco ou não nas coisas que a gente deseja. E às vezes a gente para por quê? Então a primeira coisa que a gente precisa analisar é por que a gente parou. Pode ser uma sobrecarga, e essa sobrecarga existe em vários braços, né? Sobrecarga de tarefas, literalmente. Porque tem muita coisa para ser feita e às vezes a gente acaba não dando conta. Porque a gente acabou acumulando, a gente procrastinou, sabe? Foi deixando, levando.
Quando foi ver, juntou muita coisa e a gente não tá dando conta de fazer, então tá sobrecarregado. E eu falo de tudo, tá? Não tô falando só de serviço ou só de um ponto, não. É de tudo. E eu falo, quando a gente começa a ser desmotivado, sem a gente perceber, a gente começa de pouquinho em pouquinho a nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida parece que vão murchando, sabe? E isso acumula tarefas, acumula atividades que dependiam de nós, da nossa escolha, da nossa disposição. E o que acontece? Pode ser uma sobrecarga de tarefas, pode ser uma sobrecarga mental, porque a gente se cobra demais, exige muito mais do que a gente deveria entregar. Gente, isso faz mal, tá? Por mais que seja só mental, isso faz muito mal. Então, são vários motivos, né? Por que a gente para, por que a gente estaciona, por que a gente desmotiva. E aí, a primeira coisa que eu quero dizer pra vocês, que a gente precisa hoje parar pra analisar. Porque, gente, o ano tá acabando, literalmente vai começar o ano novo. Mas eu volto a falar, a gente não pode esperar o ano novo começar para que a nossa vida comece de novo, para que a gente recomece, para que a gente mude as coisas. Não é uma data que vai fazer essa motivação ou a situação mudar. O que vai fazer realmente mudar é você, são as suas escolhas. Então, se você está nesse momento agora de pausa, vamos dizer assim, de descanso, ou de cobrança, ou de desmotivação, pare e analisa. Da onde está vindo essa sobrecarga sua? É pelas atividades ou é mental? Porque é muita coisa você que precisa aprender e acaba não dando tempo, não conseguindo. Sua mente está com muita coisa agora. Tem acontecido muitas coisas ao seu redor e que você às vezes não consegue segurar o foco, manter o foco e acaba se distraindo e se desmotivando. Isso acontece com todo mundo, tá? Inclusive comigo. Eu quero dizer pra você que a primeira coisa que eu quero sugerir pra você é não se cobre, tá? Tá tudo bem não estar bem. Segunda coisa, tire um tempinho pra você fazer uma reunião. Sabe o que é uma reunião? Faça uma reunião com você mesma. Como a gente faz isso? Eu faço uma vez no mês, normalmente, que é no começo do mês. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Mas se você está nessa fase agora, separe um tempinho esses dias pra você fazer. Não tem problema, pode ser uma vez na semana, pode ser a cada 15 dias. Eu faço uma vez no mês e pra mim já é o suficiente. Então, como que eu faço? Eu tenho esse caderno aqui, um caderno normal, tá? Um caderninho. E aí, eu coloco aqui assim, ó. Eu coloco todos os meses. Ó. Outubro, setembro, e aí vai indo, ó. Eu coloco aqui todos os dias do ano, do mês. Eu coloco todos os dias do mês. E primeira coisa, eu faço aquele despejo, que é a página de despejo. Tudo que eu tenho que ser feito nesse mês, tudo que às vezes não tem nem data, mas mais ou menos eu vou colocar uma data, até tal data eu quero realizar isso, até tal data eu quero realizar aquilo. Então eu vou colocar despejo. Por que é importante o despejo? O nosso cérebro, ele sempre vai buscar economizar energia, reter energia. Por quê? Porque ele não quer trabalhar. Para ele, quanto mais padrão for, melhor. Porque ele vai só repetir, ele não vai precisar se esforçar demais. E não vai te cansar. O nosso cérebro ele é tão inteligente que ele faz isso por nós. Então, por que a gente acaba mantendo uma rotina, tanto boa quanto ruim? Porque o nosso cérebro pensa assim, ó, se ela tá fazendo isso todos os dias, então é isso que ela vai continuar fazendo. Ótimo, vai ser assim e acabou. E é por isso que a gente fala da importância de mudança de hábitos. Porque quando a gente mantém uma rotina que não é tão boa para nossa saúde, ou para nossa mente, ou para o nosso dia a dia, para alguém, isso vai prejudicar sempre, ou pode até aumentar, né? Então, a mudança de hábitos é boa por causa disso, porque conforme você vai... Por que mudar um hábito leva pelo menos 66 dias? O pessoal fala 33, mas 33 dias não é o suficiente ainda. Para muitas pessoas não é. Então, precisa de pelo menos 66 dias. O que são isso, né, gente? Pelo menos 2 meses e meio, vamos colocar aí. Porque a gente começa a repetir, até o nosso cérebro entender que aquilo vai ser o novo padrão. E isso é uma formação de hábito. E é por isso que é importante. Quando eu comecei aqui, ó, vou falar um negócio pra vocês. Gente, eu amo essa música. Eu não sei se vocês conhecem, agora, antes estava tocando o Elvis Sodré e agora os Arrais. Sou apaixonadíssima.
Enfim, vamos lá. Eu, pra começar essas lives aqui às 9 horas da manhã, desde o ano passado eu tava programando. Gente, prometo. Tava escrito em todas as minhas agendas ali pra começar, só que eu não tinha uma data pra início, eu não tinha um horário bom ainda, porque eu tava tentando descobrir um horário pra minha audiência, o que trazer, porque eu tava assim com receio de trazer esse conteúdo e muita gente não gostar, não se adaptar por eu falar antes de marketing. E eu ficava assim naquela insegurança, sabe? E isso trava a gente. Gente, quanto tempo eu fiquei parada? Enfim, esse ano decidi que eu ia fazer. Todos os dias eu vou fazer live. Beleza. Aí começa. Então, a primeira decisão da minha vida. Vou fazer. Tá. Aí ficou meses e meses e eu assim. E agora só falta agora descobrir o horário e os assuntos. E eu fiquei, gente, mas eu já tenho um assunto. O que eu quero falar é isso. Eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre isso. E eu ficava naquela insegurança, mas se não der certo, se a pessoa não gostar, e se tiver crítica, e se eu misturar os nichos, e se eu estiver fazendo errado. Gente, me travou geral. E eu ficava, todo dia que eu levantava, eu ficava pensando, será que começa hoje? Será que começa quando? Meu Deus, eu preciso anunciar. Sabe aquele negócio dentro de você? E isso vai trazendo sobrecarga, porque você já tem tanta coisa pra fazer no dia. Você já começa, já tem a cobrança normalmente. E aí aquela cobrança de que você tem que fazer mais do que já devia fazer, piora. E aí foi eu naquela luta, né? Naquela luta e labuta. Pra poder falar, não, eu preciso fazer, eu preciso fazer, eu preciso fazer. E eu nunca sabia como fazer. Aí, em outubro, eu decidi. Vou fazer. Já sei o assunto. É esse assunto que eu quero. Que são esses que eu tô trazendo pra vocês. Só que eu não tinha horário ainda. Eu tava enroscada com o horário. Por quê? Porque a gente sempre se compara. Eu vejo pessoas fazendo lives em horários de pico, que é sempre meio-dia ou depois às 6, ou 6 horas da manhã ou 6 horas da tarde, a parte da noite. Só que à noite a audiência é muito concorrida por outros perfis, até maiores. E aí você fica naquele monte de gente fazendo live, inclusive algumas aulas minhas também ao vivo também, online, também são à noite. E aquela confusão, sabe? Você não saber o que fazer, qual horário. Enfim. Levantei uma certa manhã de novembro, já novembro. Eu falei, eu vou começar esse negócio. E é hoje. Eu não quero nem saber. Eu vou começar nesse horário aqui, que vai ser um bom horário pra mim hoje. Se precisar, depois eu mudo. Gente, sabe assim, aquele... Igual tá aqui assim, ó. Vou cortar o cabelo. Corta, senão você se arrepende. Pois é desse jeito. Peguei e falei, vou fazer. Levantei no dia 8 de novembro. Vou fazer uma live hoje. Vamos ver o que dá. Fiz a primeira live, abri, me arrumei toda, né? Abri às 9 horas da manhã, no dia 8 de novembro. E comecei a falar tudo que eu queria falar naquele momento, explicar. Sem anunciar pra ninguém que eu ia começar, sem falar nada, sem fazer arte, sem fazer chamada, sem nada. Só que eu só comecei. E aí foi tão engraçado, porque foi tão bom. Acho que tinha 3 pessoas. E por sinal, que era minha família também. E aí, eu me senti tão feliz, tão motivada. Eu falei, nossa, eu compartilhei algo tão importante que vai ficar salvo depois alguém quiser assistir. Não tem problema, se uma pessoa assistir e mudar a vida daquela pessoa, poder ajudar aquela pessoa de alguma forma, já tô feliz. E eu fiquei tão feliz de poder fazer. Eu fiquei pensando, nossa, mãe, eu tenho que fazer de novo, mãe, eu tenho que fazer de novo. E eu comecei num ritmo, gente, que no terceiro dia já tinha arte, já tava divulgando. Pessoas já estavam começando a me ajudar a divulgar, porque todo mundo começou a gostar. E aí vai fazer um mês que a gente tá aqui, todos os dias fazendo live às 9 horas da manhã. E eu trago esse assunto dessa forma. E hoje eu fico pensando, por que eu não comecei antes, gente? É tão legal, sabe? Essa troca, esse compartilhamento. É tão bom, sabe? Eu me sinto muito, muito, muito bem. De verdade, parece que eu me sinto agora encaixada. Tem coisas na nossa vida que a gente faz por fazer, por necessidade, mas não porque a gente de fato gosta, sabe? Porque faz porque tem que ser feito. Mas as lives, essas manhãs, me traz muito conforto, me traz muito alívio, poder compartilhar com vocês coisas que eu vivo e poder ajudar vocês de alguma forma. E assim foi. Então eu vou colocar pra mostrar pra vocês aqui a minha de novembro, ó, início das lives, tá vendo? Início das lives no dia 8. E aí eu comecei a depositar tudo que eu tinha colocado aqui no meu papel. E eu coloquei aqui café com meu pai, presente do meu sobrinho,
collabs, e vou colocando tudo aqui, pra tirar o peso da nossa cabeça um pouco. Quando você sabe que você marcou, eu sei que eu não vou esquecer, então tá marcado. Então a mente, ela fica mais leve. Então, faça isso. Pega uma folha, um caderno, seja o que for. Põe todas as atividades que você tem que fazer. Coloca assim, tarefas do dia a dia, de casa, tarefas do serviço, tarefas, não tem problema, pode pôr tudo desorganizado, tudo. Depois a gente organiza. Mas só de você colocar no papel, o seu cérebro já vai entender que não vai precisar gastar tanta energia, porque ele não tá mais precisar lembrar de tudo isso sozinho. Ajuda o seu cérebro, põe no papel. Depois, comece a analisar com você mesmo algumas coisas que você gostaria de fazer. Coisas pequenas. Então, por exemplo, eu queria começar as lives. E eu falava assim, nossa, eu tenho que fazer live todos os dias e tal. Isso era tão grande pra mim, tão grande, que me travou. E como eu aprendi, como eu fiz, eu descobri esse jeito e fiz, deu certo pra mim. Começar com pequenas coisas. Primeiro, antes de pensar na live, primeiro eu escolho o tema. Depois eu escolho um horário. Sabe quando você vai dividindo em tarefas menores? Porque aí o nosso foco não vai ser mais assim, eu tenho que fazer uma live. Não. Eu tenho que escolher os temas. Pronto. Quais temas serão? Decidir qual que é o próximo passo. Ah, eu tenho que decidir um horário. Beleza. O horário vai ser esse. E agora eu vou decidir o quê? O que eu tenho que decidir? Quando eu vou começar? Quando a gente distribui as tarefas em menores, né, o maço grandão em menores atividades, o nosso cérebro fala, muito obrigada, porque agora você tá me ajudando. Então, se a gente não faz isso, a gente não consegue desenvolver as coisas, a gente trava e depois se cobra porque não conseguiu realizar as coisas. Então, se permita, sim, sonhar, querer fazer as coisas, mas também se permita distribuir suas tarefas em coisas menores, para que você consiga viver melhor, gente. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é, divida as grandes em pequenas coisas, tá? Coloca no papel, primeira não, né? Essa segunda. Primeira, coloca no papel, deposita tudo que tem ali, tudo. Então, por exemplo, eu vou mostrar pra vocês aqui. Aqui eu coloquei nos dias que eu achava que dava pra colocar. Aqui, eu coloquei as metas profissionais e pessoais. E olha só, eu vou compartilhar com vocês, pra vocês saberem que eu também não sou a perfeita, a rainha das metas alcançadas. Apesar de eu ensinar isso pra vocês, eu ensino ferramentas. A mentoria, então, eu trago ferramentas maravilhosas para vocês poderem distribuir esse material, a sua mente, alcançar de fato, mas sem toda a cobrança, sabe, que a gente tem. Então, olha só, eu vou falar para vocês o que eu planejei para novembro e o que eu consegui alcançar. Meta pessoal. Ler um livro inteiro que eu já tinha começado, eu não terminei. Tem mais de 6 meses que eu comecei a ler esse livro, eu não terminei, tá? Então, terminar de ler, não terminei. Estudar um curso específico que eu também tinha começado e não terminei, porque só faltou ele. Não terminei. Isso é que eu fiz no dia 1 de novembro, tá? Iniciar um outro curso que eu já tinha comprado agora faz pouco tempo. Esse eu fiz. Então. E eliminar mais 1 quilo. Não eliminei. Eu mantive o peso. Ou seja, de 4 coisas pessoais que eu queria, eu só realizei uma. E tá tudo bem. Quem é que vai me cobrar dessas coisas aqui? Por que eu me cobraria de fazer algo, sendo que eu percebi o quanto novembro foi maravilhoso pra mim, o quanto eu vivi, o quanto eu me dispus. Gente, foi muito desafiador, com a faculdade finalizando, os trabalhos, um monte de trabalho para entregar, os cursos que eu fazia me cobrando de coisas para entregar. O meu trabalho muitas vezes não deu certo, muitas coisas não deram certo. Por que eu me cobraria de saber que eu aproveitei, que eu vivi, que eu me dediquei o máximo só por não ter realizado essas coisas aqui? Então eu pego essas coisas e jogo pro mês que vem. E tudo bem, tá? Vamos lá. O que mais? Profissionalmente. Eu coloquei uma meta de faturamento. Não alcancei. Coloquei criar um e-book, porque eu já tenho tudo na minha cabeça. O formato, o escrito, não, então nem comecei. Gravar a mentoria como um programa. Ou seja, eu quero pegar essa mentoria que eu faço pessoalmente, individualmente com as mulheres,
E eu quero gravar ela para se tornar um programa, para ficar mais prático, né? Para as pessoas entenderem. E aí, dentro do programa, eu faria lives para poder tirar dúvidas e tudo mais. Não fiz. Ou seja, profissionalmente eu fiz o quê? Nada. De todas as minhas metas que eu coloquei para esse mês, e olha, vocês podem ver que minhas metas não são tão grandes assim. Porque eu não coloquei todas as minhas metas. Então eu peguei aquele lá do mês, tudo que eu queria fazer, o que de fato eu queria colocar para esse mês, eu queria realizar esse mês. Então eu coloquei metas pessoais e metas profissionais. 4 e 3. Eu realizei? Não, gente, eu só fiz uma coisa, que é iniciar um curso que eu comprei. Mas não cheguei nem a um. Dividi por 15, não cheguei nem a um. Não terminei, gente, e tudo bem, sabe? Não se cobre. Mas para você voltar a sua vida aos trilhos, para você começar de novo a alinhar a sua jornada, faça isso. Comece a fazer essa reunião com você mesmo. Então, peraí, o que eu de fato quero? O que pra mim hoje é importante? Porque, gente, se a gente for colocar prioridade, tudo é prioridade. É porque tem que visitar não sei quem, é porque tem que ir na casa da mãe, é porque eu tenho que fazer almoço pra não sei quem, é porque eu tenho que fazer uma faxina ali, eu tenho que jogar aquelas roupas fora, porque eu tenho que ir no médico, porque eu tenho... Se você for ver, tudo é prioridade. Então, o que de fato hoje precisa fazer sentido pra você, que vai fazer muita diferença? Então, pega somente 3, 4 coisinhas e coloque como meta. Pelo menos é melhor do que nada. E aí, se você conseguir realizar uma, já é um sucesso pra quem tava parado, né? E foi o que eu fiz. Eu peguei toda aquela carga da minha mente, coloquei no papel, separei em metas pessoais e profissionais, detalhei e concluí o mês sem finalizar. Só uma que eu comecei. E é isso que eu faço. Além disso aqui, pra alinhar meus pensamentos, sabe o Pinterest? Que eu falo, é Pinterest, né? É o Pinterest, né? Que é o aplicativo de imagens e vídeos. Eu tenho ele. Eu tenho lá uma pastinha chamada Quadro dos Sonhos. E eu vou lá todo mês visualizar de novo, melhorar minhas metas. Porque eu tenho meu Quadro dos Sonhos físico. Só que ele é da minha vida inteira. Ele não é do meu mês. Então ali eu tenho uma pastinha de coisas que eu quero do meu mês e que eu começo a mentalizar. Por exemplo, eu coloquei aqui, ó, ler o livro. Eu vejo várias imagens de livros, pessoas lendo livros. E quando eu começo ali a olhar aquelas imagens e pensar, nossa, preciso ler meu livro, preciso ler meu livro. Isso me traz mais ânimo, mais força, mais disposição. Então eu começo a olhar o que? Esse mês eu quero emagrecer mais 1 quilo. Eu não coloco uma mulher lá, magérrima, linda, maravilhosa. Nunca. É só 1 quilinho que eu queria, sabe? Então eu coloco uma mulher lá com uma vida mais saudável, uma alimentação talvez mais saudável. E vou colocando coisas pequenas de novo. Não adianta a gente ver, eu preciso emagrecer e virar chapada, virar linda, maravilhosa. Não é isso o foco. Qual é o primeiro passo pequenininho que eu posso dar? Talvez melhorar uma das refeições do seu dia a dia. Então a gente não pode ficar também se cobrando demais. Gostei da ideia do quadro dos sonhos no Pinterest. Porque faz tempo que eu quero fazer o quadro dos sonhos e fico procrastinando. Exatamente isso. Olha só. Vou usar esse exemplo então, Li. Eu sempre falo do quadro dos sonhos, sempre falo pra vocês fazerem. Só que só de vocês imaginarem o quadro dos sonhos, nossa, porque eu tenho que escolher as imagens, cortar, colar, colocar num painel, escrever minhas metas, escrever minhas listas, escrever meu mural, colocar tudo. Nossa, é muito grande. Tá bom. Qual é a primeira atividade? Vamos dividir tudo isso em coisas pequenininhas? Vamos cortar, vamos ratificar? Vamos. Qual é a primeira coisinha pequenininha pra começar? Vai no Pinterest, abre uma pastinha e fica ali, gente, tem que ser 15 minutinhos no seu dia. Você vai achar a imagem que você quer. Coloca lá o que você quer pra esse mês. E não joga pra sua vida. Pode deixar um lá grandão pra sua vida? Pode. Mas foca no hoje. No pequenininho. Porque você começa a colocar assim, eu quero uma casa linda, maravilhosa, daquele jeito lá. Você vai se cobrar porque você não tá fazendo nada hoje pra conquistar aquilo lá. Então, o que você pode fazer hoje pra conquistar aquilo que você quer hoje? Eu quero emagrecer 500 gramas que seja. Como eu vou conseguir fazer isso? Todo dia, na hora do almoço, eu vou tirar 2 colheres de arroz. Ou eu vou tirar metade de um pão de manhã. Ou eu vou trocar uma das minhas refeições por fruta. Gente, você não precisa parar de comer tudo ao mesmo tempo. Você não precisa fazer aquela mudança radical. Gente, calma. As coisas acontecem na nossa vida, só que é tudo no seu tempo, é tudo com calma, no processo. Antes de vocês entrarem, eu tava falando aqui que esse quarto vocês não dá pra ver. Mas esse aqui é o meu escritório. Então eu tenho essa parte e essa parede aqui. Aqui tem minha penteadeira, meus livros. Eu vou mostrar pra vocês depois. E aqui é o meu fundo.
Então esse aqui é o meu cantinho. E ali fica a parede do Alex, que sei lá, de música, né? E o meu fundo, às vezes, quando eu faço alguns vídeos pro canal. E aqui da Lola, que é os nichos dela, os brinquedinhos delas. Ai, gente, eu amo essa música. Essa é do Marcos Almeida. Enfim, e aí o que eu fiz? Eu precisava mudar. Sabe quando você entra aqui e você fala, nossa, não aguento mais esse quarto, parece que tem muita informação, tem muita coisa, parece que tá me deixando... Ah, eu preciso mudar. Ah, eu já comecei, eu quero mudar a parede, vou pintar, vou trocar a cortina, vou tirar o violão daqui, vou tirar as coisas da Lola, não sei o que. Olha só, vou vender esses móveis aqui e tal, olha que loucura. Aí eu parei e falei, não, vamos começar com calma. O que hoje eu posso fazer sem precisar de todo esse esforço? Primeira coisa, meus quadros dos sonhos ficavam aqui na janela, pendurado. Vou achar um quadro e vou colocar em outro lugar. Porque ficava um aqui e um aqui atrás de mim. Eu tinha um quadro que eu ganhei de casamento enorme, lindo, maravilhoso, mas que hoje não está pendurado, porque a gente não achou em nenhum espaço. Peguei ele, peguei meus 2 quadros dos sonhos, né, que é um de imagens e um de detalhamento, juntei os 2 no quadro. Peguei esse quadro e coloquei nessa parede escura que não tinha nada. Tá aqui. Parece que já melhorou a vida inteira. E aí, em cima das coisas aqui, eu via muito livro, muito papel, muita caneta. Eu juntei tudo, fiz um tucho numa caixinha, num potinho, guardei. Sabe, você olhando agora, você fala, nossa, tá tão arrumadinho. Coisas simples. Que hoje eu já entro que eu falo, nossa, que delícia que tá aqui hoje, né? Gente, eu não fiz nada. Eu só organizei as coisas. Simples assim. E às vezes a gente se cobra porque a gente queria mudar a janela, porque a janela não agrada, porque aquela parede já tá com uma cor que eu não gostei. E aí você tem que... Olha o esforço que eu queria fazer pra mudar a parede, pra mudar as coisas, de furar, de não furar, de tampar buraco, de pintura. Sendo que só uma organização simples, eu já consegui mudar minha visão, sabe? Tirei as coisas do chão que ficava, tinha um vaso de flor aqui também, tirei esse vaso daqui, coloquei lá na frente. Parece assim que é o ambiente. Sério. Então a gente não pode se cobrar. Quer fazer o quadro dos sonhos? Faça, mas comece então pelo Pinterest. Faça, deixa lá um quadro dos sonhos da vida, que é assim, pra sua vida inteira. O que você gostaria de fazer na sua vida inteira ali? Tá, beleza. Mas pra esse mês... O que você gostaria de fazer esse mês? E aí, mês que vem, você vai renovando. Ó, não consegui, vou manter isso aqui. Ah, não quero mais isso, não faz mais sentido pra mim. Troca. Gente, é só de salvar. Simples. O celular tá na nossa mão o tempo todo. Vocês precisam entender que quanto menos atividade no nosso cérebro, melhor. Então, só pra resumir tudo. Não se cobre. Você merece ter o seu momento de descanso, de tempo. Se você estiver desmotivado, se permita viver um momento de descanso, de pausa. Isso é importante. Segundo, comece a colocar a sua vida nos trilhos. Como a gente vai fazer isso? Faz uma página de despejo. Põe tudo que tá te incomodando ali, tudo que tem que lembrar de comprar. Ah, tem que comprar alho, porque se eu esqueci de comprar alho. Gente, o seu cérebro, ele vai pifar. Põe no papel, ou põe no celular, que seja. Eu falo papel porque eu gosto muito de escrever. Mas no celular tem várias anotações, tem aplicativos, tem o Keep, tem tudo. Pega lá uma página inteira, o bloco de notas, e despeja tudo. Põe no Trello. Gente, no Trello é vida. Eu tenho um Trello que eu coloco assim, ó. Eu tenho um Trello só de organização, de que é o despejo. Põe tudo lá. E um quadro é pra hoje, tá? Mas de tudo isso aqui que eu tenho pra fazer, o que hoje eu tenho que fazer? Pega e puxo pra cá. Aí eu não finalizei? Beleza. Eu deixo pra amanhã finalizar. O que eu finalizei, eu vou riscando de checklist e guardo. Então, assim, isso facilita. Até é legal, porque eu vou mostrar pra vocês, gente, no meu mês inteiro. A única coisa que eu consegui concluir foi uma coisa. Mas eu fico tão feliz por ter começado essas lives e estou concluindo elas todos os dias, que nada mais paga, sabe? Não tem nada que pague essa alegria que eu tô sentindo. Então, comece. Pega algo, ratifica e começa a fazer as coisas pequenas, mas faça. Porque isso já vai trazer uma satisfação, uma alegria. O seu cérebro vai te agradecer. E no final do dia, no final do mês, você vai falar, nossa, ainda bem que eu comecei fazendo esse negocinho aqui. Agora eu vou fazer o quê, então? A partir de agora eu vou mudar mais tal coisa. Então você continua com aquele hábito antigo e continua melhorando. É só assim que a gente vai ser melhor todos os dias. Não tem como melhorar de uma vez. É um pouquinho por dia. Tá bom? Não se cobre, você merece um descanso. Hoje é sexta-feira, se dê a liberdade de descansar, mas também de planejar sua semana, de planejar esse mês, que esse mês seja muito produtivo para que você comece o ano melhor ainda do que você iniciou. Tá bom? Quero deixar um beijo para todos vocês que me acompanham todos os dias. Gente, é muito, muito gratificante estar aqui.
Eu não sei se eles estão aqui, mas hoje eu quero mandar um beijo especial pra Gabi e pro David, meus irmãozinhos do coração. Eles são também sempre, sempre, sempre estão ali comigo, sempre me acompanhando, sempre todos os dias me apoiam e em tudo estão com a gente. Então um beijo pra vocês também, tá bom? Gente, então é isso. Até segunda-feira e bora fazer umas mudancinhas aí, tá bom? Um beijo e até segunda.